Por muitos anos, qualquer pessoa que pronunciasse a palavra OVNI, na melhor das hipóteses, não seria levada a sério. Na pior, colocaria em risco sua reputação e credibilidade. Mas há cerca de um ano, algo muito importante mudou. O fenômeno OVNI, rebatizado como UAP, de fato se tornou tema de debate naqueles que são considerados os lugares institucionais mais importantes do mundo. Mas apesar disso, até hoje falar sobre esse fenômeno ainda é um tabu. Em 14 de novembro de 2024, diante da Comissão do Congresso dos Estados Unidos, foi realizada uma nova audiência histórica sobre o fenômeno OVNI. E mais uma vez, surgiram testemunhos incríveis e fatos que deixam poucas dúvidas sobre a veracidade desse fenômeno. Apesar disso, não faltaram desmistificadores improvisados, tentando diminuir o entusiasmo e a curiosidade sobre tudo o que foi discutido. Muitos daqueles que podemos definir como detratores, muito provavelmente, nem sequer ouviram uma palavra da audiência e se limitaram a fazer os comentários e considerações de sempre, que, no entanto, não têm nenhuma relação com a realidade dos fatos. Por esse motivo, hoje mais do que nunca, é obrigatório esclarecer tudo o que aconteceu e está acontecendo. E para fazer isso, trazemos para vocês o que foi dito nessa audiência histórica, para que vocês mesmos possam tirar suas próprias conclusões. Temos certeza de que até os mais céticos vão enxergar esses fenômenos de outra forma. Detratores, palavra, bem. Antes de continuarmos, como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perderem nossos novos vídeos. Em 14 de novembro de 2024, diante da Comissão do Congresso dos Estados Unidos, diversas figuras de destaque foram chamadas para testemunhar, oferecendo detalhes sobre eventos específicos, sobre suas experiências diretas e sobre o papel do governo na gestão dessas informações. Entre as testemunhas mais importantes estavam o vice-almirante Tim Gallaudet, Lou Elizondo, Michael Shellenberger e Michael Gold. Cada um deles trouxe uma perspectiva única, enriquecendo a discussão e levantando questões sobre a gestão das informações relacionadas aos UAP. Antes de começarem seus depoimentos, como é costume nos Estados Unidos, as testemunhas foram chamadas a jurar sobre a Bíblia, que diriam apenas a verdade. Vocês juram solenemente que o testemunho que estão prestes a fornecer será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, com a ajuda de Deus? Que a ata registre que todas as testemunhas responderam afirmativamente. Tim Gallaudet, vice-almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos e ex-diretor da NOAA, descreveu um dos episódios mais singulares que presenciou, ocorrido durante um exercício militar. A confirmação de que os UAPs são reais chegou para mim em janeiro de 2015, enquanto eu servia como comandante do Comando de Meteorologia e Oceanografia da Marinha. Durante esse exercício, recebi um e-mail na rede segura da Marinha do oficial de operações do Comando das Forças de Frota dos Estados Unidos. O e-mail era endereçado a todos os comandantes subordinados e o assunto, escrito em letras maiúsculas, dizia: urgente problema de segurança de voo. O restante do e-mail era breve, mas alarmante, com palavras semelhantes a estas: se algum de vocês souber o que são, me avise imediatamente. O e-mail descrevia a presença de objetos não identificados que estavam causando quase colisões no ar e pedia urgentemente informações sobre possíveis demonstrações tecnológicas que pudessem explicar a natureza desses objetos. Anexado ao e-mail estava o que hoje ficou conhecido como o vídeo Go Fast, capturado por uma câmera infravermelha montada em um avião que participava da missão. O significado do e-mail era claro. O autor perguntava se algum dos destinatários tinha conhecimento de demonstrações tecnológicas classificadas que pudessem explicar aqueles objetos. No dia seguinte, aquele e-mail desapareceu da minha conta e das contas dos outros destinatários, sem nenhuma explicação. Além disso, nem o comandante do Comando das Forças da Frota, nem o oficial de operações jamais discutiram o assunto. Essa falta de acompanhamento me preocupava muito. Como meteorologista-chefe da Marinha na época, eu era responsável por reduzir os riscos para a segurança dos voos. Concluí que as informações sobre os UAPs deveriam ser classificadas internamente em um programa de acesso especial gerenciado por uma agência de inteligência. Trata-se de programas compartimentados aos quais nem mesmo funcionários de alto escalão, incluindo eu mesmo,
tinham acesso. Lou Elizondo, ex-funcionário do Departamento de Defesa e responsável pelo programa Advanced Aerospace Threat Identification Program, trouxe à tona o problema do sigilo e da classificação excessiva das informações sobre os UAP. Segundo Elizondo, as tecnologias avançadas observadas durante todos esses anos não provêm de nenhum governo conhecido. UAPs são reais. Tecnologias avançadas não produzidas pelo nosso governo ou por outros governos estão monitorando instalações militares sensíveis em todo o mundo. Além disso, os Estados Unidos e alguns adversários possuem tecnologias UAP. Acredito que estamos no meio de uma corrida armamentista secreta que já dura décadas, financiada com recursos dos contribuintes mal alocados e escondida dos nossos representantes eleitos e dos órgãos de supervisão. Elizondo também compartilhou suas experiências de intimidação sofridas por parte de alguns colegas dentro do governo. Ele relatou investigações criminais injustificadas e tentativas de destruir sua credibilidade apenas pelo fato de ter tornado público seu trabalho sobre os UAP. Um pequeno grupo dentro do nosso próprio governo, envolvido no tema dos UAP, criou uma cultura de supressão e intimidação da qual fui pessoalmente vítima, junto com muitos dos meus ex-colegas. Isso inclui investigações criminais injustificadas, assédio e tentativas de destruir a credibilidade de uma pessoa. Michael Schellenberger, jornalista investigativo, falou sobre um programa secreto conhecido como Immaculate Constellation. De acordo com Schellenberger, esse programa coletaria dados sobre UAPs por meio de vídeos, imagens e sensores avançados e aparentemente seria administrado como um programa de acesso especial não reconhecido. Ele disse que o governo dos Estados Unidos tem uma grande coleção de imagens em alta definição dos UAPs. Não aquelas borradas que costumamos ver, mas sim fotos nítidas. E confirma haver provas de aeronaves não identificadas sobre instalações militares e navais. O relatório descreve vários incidentes documentados nos bancos de dados de inteligência. Um desses incidentes envolvia esferas que cercaram um F-20 e dois obrigando-o a sair da sua área de patrulha. Em outro incidente, a tripulação de um porta-aviões da Marinha observou uma pequena esfera laranja-avermelhada descer rapidamente de grande altitude para uma distância de 100 a 200 jardas diretamente acima do convés de voo do porta-aviões. Depois da minha reportagem sobre Immaculate Constellation, no mês passado, outra fonte se apresentou, contando que viu um vídeo de cerca de 13 minutos em alta definição e que mostrava um UAP esférico branco emergindo do oceano, a cerca de 20 milhas da costa do Kuwait. O vídeo foi filmado de um helicóptero. No meio do vídeo, segundo a fonte, a esfera é alcançada por outra esfera que entra brevemente no enquadramento pela esquerda, antes de se mover rapidamente para fora do enquadramento novamente. A pessoa encontrou o vídeo na rede Protocol Router Network, que o Departamento de Defesa usa para transmitir informações classificadas. Michael Gold, ex-funcionário da NASA e membro da equipe de estudo independente sobre UAP da NASA, ou seja, o órgão criado em 2022 e encarregado pela NASA de estudar objetos não identificados. Ele destacou a importância da ciência para abordar a questão dos UAP. E também sugeriu como a NASA poderia desempenhar um papel crucial na investigação científica do fenômeno. Mas, ainda hoje, existem grandes problemas e relutância em criar um projeto preciso que trate da coleta de dados relacionados às anomalias. Durante o meu trabalho na equipe de estudo independente de UAP da NASA, ficou claro que não existe um processo claro ou bem divulgado para que pilotos civis relatem avistamentos de UAP. O estigma associado aos UAP reduz o número de pilotos dispostos a relatar esses fenômenos. Mas mesmo para aqueles que superam o estigma, acredito que as diretrizes atuais da FAA são amplamente desconhecidas e pouco compreendidas. Um dos problemas mais importantes que parecem afetar o tema dos objetos não identificados é a presença de classificação excessiva, ou seja, o excesso de sigilo das informações que não podem ser consultadas nem para fins informativos, nem para propósitos científicos. Essa condição particular parece um enorme paradoxo.
O governo, por décadas, negou qualquer interesse pelos OVNIs, mas os documentos que ele reuniu mostram que, nos bastidores, a realidade era completamente diferente. Ao contrário das esperanças de muitos defensores da transparência, o governo começou a restringir ainda mais o acesso às informações após o vazamento de 3 vídeos sobre os UAP em 2017. Então, se por um lado o governo americano afirma publicamente que o fenômeno OVNI não é interessante, por outro, tudo o que diz respeito a esse tema é mantido em segredo e as próprias agências governamentais lutam para evitar que os vídeos dessas anomalias sejam divulgados. O Comando de Sistemas Aéreos Navais, em março de 2022, declarou que não encontrou outros vídeos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Parece estranho, já que eles haviam identificado só 3. O grupo The Black Vault, de John Greenwald, fez novos pedidos para tentar encontrar outras possíveis fontes de informações sobre os UAP. Posteriormente, em setembro de 2022, a Marinha dos Estados Unidos admitiu a existência de vídeos e fotografias relacionados aos UAP. No entanto, recusou-se completamente a torná-los públicos, afirmando que os materiais solicitados contêm informações sensíveis, classificadas e, portanto, excluídas da divulgação. O que aprendemos com o testemunho e o trabalho investigativo de Schellenberger é que o fenômeno dos objetos não identificados é indiscutivelmente real. E há entidades indefinidas que não respondem ao Congresso dos Estados Unidos. Durante esses anos, investigaram os casos, mas grande parte dos documentos segue protegida por segredo de Estado. Como sabemos, em 2022, a NASA instituiu o projeto UAP com o objetivo de estudar objetos não identificados. A intenção declarada é garantir transparência nas informações e fornecer uma compreensão científica dos fenômenos, dissociando-se de especulações não verificáveis. No entanto, atualmente o projeto apresenta algumas limitações significativas, e Michael Gold, como membro do projeto da NASA, nos explica de forma muito clara um dos motivos dessas limitações. Examinar essas anomalias é fundamental para fazer novas descobertas. No que diz respeito à ciência congressista, se me permite acrescentar, quando na NASA estudamos buracos negros ou galáxias, utilizamos instrumentos projetados especificamente para esse propósito. Ao contrário, para os UAPs nós dependemos de câmeras de cockpit ou de celulares. É impossível fazer uma boa ciência com esses meios. A NASA precisaria de mais recursos para enfrentar esse problema. Mas acredito que instrumentos projetados especificamente para estudar os UAPs, da mesma forma que temos instrumentos avançados para a astronomia, são essenciais para coletar dados valiosos e consistentes. Se tentássemos estudar buracos negros usando câmeras de cockpit instaladas nas cabines dos caças, provavelmente não conseguiríamos entender muito sobre buracos negros. Outro aspecto muito interessante que surgiu dos depoimentos diz respeito justamente à natureza desses fenômenos, e é exatamente sobre esse tema que é feita uma pergunta muito específica. Senhor Elizondo, sobre essas aeronaves que poderiam ser pilotadas por entidades desconhecidas, talvez biológicas não humanas, você diria que é provável que sejam controladas por meio de uma conexão entre mente e corpo? Senhora, acho razoável supor que são controlados de forma inteligente, porque em alguns casos parecem antecipar as nossas manobras. Em outros casos parecem, e me deparei com um e-mail em que o termo perseguidos foi usado em um contexto muito reservado entre oficiais da Marinha que discutiam sobre seus navios sendo seguidos por um UAP. Portanto, esses objetos parecem ser controlados por alguma inteligência, se não forem até mesmo pilotados. Também surpreendem as capacidades extraordinárias dessas aeronaves. Em comparação, a nossa melhor tecnologia, como o F-16, uma aeronave mais antiga, mas ainda um dos nossos aviões mais manobráveis, fabricado pela General Dynamics, pode suportar cerca de 17 ou 18 G antes de sofrer uma falha estrutural. Ou seja, a estrutura começa a se desintegrar durante o voo. Os veículos de que estamos falando operam com acelerações superiores a 1.000, 2.000, 3.000 G. Mas a manobrabilidade dessas aeronaves extraordinárias vai além dos céus. Vários avistamentos ocorreram nos oceanos, onde esses objetos parecem se mover sem dificuldade.
Um episódio que me foi contado remonta aos anos 80 e envolve um submarino de propulsão nuclear, um submarino lançador de mísseis balísticos. O objeto em questão apresentava características semelhantes às de um torpedo russo, tanto pela velocidade de movimento quanto pela rapidez com que se aproximava do submarino. Depois, ele diminuiu a velocidade e seguiu o submarino lentamente, permanecendo em sua esteira por alguns minutos para então se afastar rapidamente da cena. Não existe, até onde sabemos, nenhuma tecnologia capaz de replicar um comportamento desse tipo. A velocidade desses objetos era superior a qualquer coisa conhecida, não só por nós, mas também por outras nações, no que diz respeito a aeronaves ou veículos tripulados. Está correto? Sim, senhor. Neste momento, é perguntado ao Schellenberg se no programa secreto do Pentágono chamado Immaculate Constellation existem provas de atividades anômalas nos oceanos. E a resposta de Schellenberg é muito interessante. Vamos ouvi-la juntos. Eu gostaria de entender, falando sobre o Immaculate Constellation, de que forma isso se conecta às atividades dos fenômenos aéreos não identificados nos ambientes oceânicos. Existem casos em que a Marinha ou outras forças marítimas encontraram fenômenos aéreos não identificados que não podiam ser explicados por tecnologias conhecidas ou fenômenos naturais? Sim. Immaculate Constellation abrange ambientes terrestres e oceânicos. E, de fato, há vários casos descritos no relatório que ocorrem no oceano. E você acredita que há um esforço coordenado por parte do Pentágono para manter o Congresso sem ser informado sobre essas atividades UAP, especificamente em nossas águas? Sim. Estudamos em detalhes apenas 25% dos nossos oceanos e sabemos mais sobre o espaço do que sobre os nossos próprios fundos marinhos. Existem relatos de UAPs que emergem ou submergem nas águas. Isso pode indicar uma base ou uma presença sob a superfície do oceano. Não sei se trata de uma base, mas como mencionei, uma fonte completamente diferente me descreveu uma filmagem extraordinária em que se vê um globo emergindo do oceano e se encontrando com outro globo. Alguns afirmam que existem vários pontos quentes onde observamos esse tipo de atividade com frequência. De acordo com os depoimentos coletados nesses anos, a atividade submarina registrada faz até alguns pesquisadores pensarem que possam existir bases submarinas onde esses objetos misteriosos encontram refúgio. Claramente, tudo isso é desconcertante, mas está relacionado a muitos relatos registrados ao longo dos anos. Mas talvez falemos sobre isso em um próximo vídeo. Outro aspecto que fica evidente ao ouvir as testemunhas é que muitos avistamentos ocorreram nas proximidades de instalações militares ou durante exercícios. Considerando sua experiência com o Departamento de Defesa e a comunidade de inteligência, com que frequência ocorrem avistamentos de UAP sobre instalações militares? E, em segundo lugar, supondo hipoteticamente que possam ocorrer incursões também sobre aeroportos civis, é evidente que essas incursões são mais prováveis sobre instalações militares do que sobre qualquer aeroporto. Sim, senhor. Há dados suficientes para sugerir uma relação entre instalações militares sensíveis dos Estados Unidos, nossos ativos nucleares e alguns locais do Departamento de Energia. Existe uma longa documentação histórica que alguns dos seus colegas podem possuir que comprova essa conexão. Como muitos de vocês sabem, esse não é um fenômeno novo. Objetos não identificados foram registrados em várias instalações militares, especialmente nas bases onde há armamentos nucleares. Temos testemunhos vindos de todo o mundo, especialmente da União Soviética, que remontam aos anos da Guerra Fria. Não é uma tendência nova. Esse fenômeno acontece há décadas, mas infelizmente essas informações foram ocultadas de pessoas como vocês nesta comissão. Acho isso problemático, pois temos uma situação importante aqui. Algo pode entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos sem qualquer identificação. Há quanto tempo essa situação está acontecendo? Senhor, há décadas, e espero que algumas dessas informações sejam incluídas nos registros oficiais. Esses objetos não identificados parecem ser guiados por algum tipo de inteligência e aparentam perseguir certos objetivos. Neste ponto, torna-se interessante entender se, ao longo dos anos, foi possível compreender o que era essa inteligência ou se houve recuperações daqueles que podemos definir como os pilotos dessas aeronaves extraordinárias.
Já foi testemunhado anteriormente que foram recuperados materiais biológicos. O senhor está ciente disso? Sim, senhor. Estou ciente de relatórios que indicam a recuperação de materiais biológicos. No entanto, minha atenção estava mais focada nos aspectos técnicos e físicos desses fenômenos, como eles interagiam com infraestruturas militares e nucleares. Não sou um especialista médico, então não poderia contribuir muito nessa área. Foi descrito que estamos em posse de corpos. Sim, senhor. Mas são criaturas de um tipo diferente do nosso. Senhor, não posso responder a isso. Posso lhe dizer, com base em relatos, que se falava muito sobre isso quando eu estava no Pentágono. No entanto, a suposta coleta dessas amostras biológicas aconteceu antes do meu tempo. Na verdade, antes de eu nascer. Houve algum contato? Senhor, poderia especificar? Houve, até onde o senhor sabe, alguma comunicação com uma forma de vida não humana? O termo comunicação é um pouco complicado, porque existe a comunicação verbal, como a que estamos tendo agora, e também existe a comunicação não verbal. Eu diria definitivamente que sim, mas em termos não verbais. Por exemplo, quando um avião de reconhecimento russo entra no espaço aéreo dos Estados Unidos, enviamos 2 F-20 e 2, estamos certamente comunicando intenções e capacidades. Acho que o mesmo vale para isso. Temos esses objetos observados no espaço aéreo controlado dos Estados Unidos e eles realmente não estão fazendo um bom trabalho para se esconder. Eles estão deixando bastante óbvio que têm a capacidade de interferir até mesmo com nossos ativos nucleares e nossa prontidão nuclear. Outro aspecto fundamental a ser investigado é entender se o governo dos Estados Unidos ou outros governos do mundo estudaram essa tecnologia e se foram realizadas operações de engenharia reversa para tentar aproveitar o potencial desses objetos misteriosos. Essa pergunta é feita a Elizondo e a resposta dele é muito interessante. O governo dos Estados Unidos ou seus contratados estão talvez extraindo tecnologia desses objetos. Eles estudam para entender como funcionam e tentar replicá-los. Senhor, como já afirmei anteriormente, me perdoe, não estou autorizado a discutir detalhes específicos relacionados à recuperação de destroços. Mais uma vez, assinei documentação com o governo dos Estados Unidos. O que posso dizer é que, após um processo de revisão muito rigoroso por parte do Pentágono, o que escrevi foi aprovado e, infelizmente, esse era o limite que me foi concedido. Você conhece meu amigo David Grush? Com certeza, senhor. Tive o privilégio e a honra de trabalhar com ele por vários anos na Força Espacial dos Estados Unidos. No ano passado, como o senhor sabe, ele testemunhou que os Estados Unidos administraram por décadas um programa de recuperação e engenharia reversa de UAPs. O senhor concorda com essa afirmação? Sim, senhor. Existem programas UAP que operam sem a devida supervisão do Congresso? Com certeza, senhor. Quais são esses programas? Infelizmente, senhor, eu teria de discutir isso em uma sessão reservada. Eu entendo. Sei que muitas pessoas ficam frustradas com esse tipo de resposta, mas estamos levantando a questão. Essas perguntas são feitas justamente para que todos entendam contra o que estamos trabalhando. Como acabamos de ver, é certo que no passado foram realizados experimentos de retroengenharia, mas devido a cláusulas de confidencialidade, não é possível aprofundar o assunto. Mas é claro que respostas desse tipo despertam a suspeita de que essa ainda seja uma prática em uso, ou pelo menos que exista a intenção de realizá-la. Elizondo também levanta outra questão interessante em suas declarações. De fato, ele afirma que esses objetos misteriosos realizam ações que podem parecer provocativas e que não parecem se esconder, ao contrário do que todos nós estamos acostumados a acreditar. Senhor Elizondo, o senhor disse algo interessante. Esses objetos não parecem se esconder. Os avistamentos de Fanny estão se tornando cada vez mais evidentes. Ouvimos falar disso há anos, mas no passado eram episódios isolados e menos frequentes perto de bases militares importantes. Está certo dizer que isso ocorre com mais frequência e a situação fica mais estranha? Ótima pergunta, senhor. Vamos ver se consigo responder. Certamente há indícios de que esses objetos estão assumindo atitudes provocativas. Obrigado. Em alguns casos, eles parecem até atravessar as formações de aeronaves, criando potenciais problemas de segurança aérea. A pergunta é: a frequência desses eventos está aumentando? A resposta é: depende.
Sim, pode haver um aumento na frequência, mas também pode ser que agora haja uma maior conscientização sobre o fenômeno. Além disso, hoje temos tecnologias mais difundidas e avançadas para coletar e registrar essas informações. Portanto, ainda não temos certeza se o número desses eventos está realmente aumentando ou se simplesmente agora temos ferramentas melhores para registrá-los e analisá-los com mais precisão. E essa é a minha próxima pergunta. Parece que muitos desses avistamentos ocorrem perto de instalações militares. Você acredita que esses UAPs estão intencionalmente mirando instalações militares? Você acha que conseguimos monitorar melhor as áreas próximas das instalações militares? Senhor, talvez as duas coisas. Uma das minhas preocupações diz respeito a um processo que usamos no Departamento de Defesa chamado IPB, Preparação Inicial do Campo de Batalha. Utilizamos ferramentas como o ISR, Intelligence, Surveillance e outras tecnologias para analisar e nos prepararmos para possíveis ameaças. Mesmo que houvesse apenas 2% de chance de haver uma intenção hostil por trás desses fenômenos, ainda assim seria demais. Precisamos entender se representam uma ameaça à segurança nacional, equilibrando as capacidades que vemos com uma intenção que, no momento, nos é desconhecida. É por isso que esse assunto é complicado. Observamos algumas capacidades, mas não sabemos quais são as intenções. Isso torna a situação difícil de lidar. Desta audiência, fica claro que o fenômeno dos objetos não identificados é bem conhecido nos meios de defesa americanos. Apesar de muitas informações ainda serem confidenciais, o que já foi divulgado basta para levantar inúmeras perguntas e pedidos de esclarecimento sobre esses eventos misteriosos. O que surpreende é a intensa atenção que diferentes órgãos governamentais parecem dedicar a essa questão. Uma atenção que, em alguns casos, parece ser uma verdadeira censura ou uma tentativa de limitar a divulgação das informações. Durante a audiência, foram destacadas várias vezes as pressões sofridas pelos organizadores e pelas testemunhas, com o objetivo de impedir a realização desta discussão. O coronel do Exército Carl Nell, membro da Força Tarefa sobre Fenômenos Aéreos Não Identificados do Governo Federal, declarou em uma conferência em maio passado que existe uma inteligência não humana e que essa inteligência não humana interage com a humanidade. Essa interação não é nova, já acontece há muito tempo, e há pessoas não eleitas no governo que têm conhecimento disso. No entanto, os fenômenos aéreos não identificados continuam sendo um assunto controverso. Não vou citar nomes, mas há pessoas que não queriam que esta audiência acontecesse porque temiam o que poderia vir à tona, mas nós permanecemos firmes. Nenhuma pressão externa jamais nos impedirá de investigar um assunto a fundo, custe o que custar. Ouvindo tudo isso, é inevitável se perguntar por que existe uma vontade de silenciar essas informações. Se o fenômeno dos OVNIs fosse realmente apenas um assunto para conspiracionistas e visionários, por que tentaram impedir que esta audiência acontecesse? Como ficou claro não só nesta ocasião, mas também em audiências anteriores, o sistema de defesa americano leva muito a sério a questão dos OVNIs. Existem inúmeros programas, alguns dos quais operam nas sombras e escapam até mesmo ao controle do Congresso. E tudo isso não é algo que está acontecendo recentemente, mas há décadas que essas agências lidam com esses fenômenos. Ficamos sabendo por David Grush, um ex-membro da comunidade de inteligência que revelou a suposta existência de programas governamentais secretos ocultados da supervisão do Congresso. Se, como dizem os desmistificadores, são apenas teorias da conspiração, por que tantos recursos são investidos e documentos mantidos em segredo sobre o tema? Vou mostrar este exemplo para vocês. Esta é uma apresentação da Força Tarefa sobre o AP. É simplesmente absurdo, uma loucura. Esse nível de censura e ocultação nos documentos é ridículo. Eles esconderam até o número de relatórios e o período. 2 das 3 possíveis explicações estão completamente censuradas. O Pentágono e a comunidade de inteligência estão nos tratando como crianças. Está na hora de saber a verdade sobre esse assunto. Muitas vezes, os céticos, ao tentarem desacreditar uma teoria que consideram conspiratória, destacam como é improvável que nenhum dos envolvidos fale. No entanto, no caso dos OVNIs, são inúmeros os militares e agentes que, trabalhando para agências governamentais, abordaram esse tema ao longo dos anos.
No entanto, assim que fazem declarações, são imediatamente considerados não confiáveis ou acusados de perseguir objetivos pessoais pouco claros. As antigas explicações para desacreditar esses fenômenos já não se sustentam. Dizer que os avistamentos são simples enganos, fenômenos atmosféricos ou testemunhos pouco confiáveis já não é mais suficiente. Hoje, temos gravações feitas por instrumentos tecnológicos altamente confiáveis que excluem a hipótese de erros ou fenômenos naturais. Também a ideia de que se trata de tecnologia secreta em poder dos estados já não é mais crível. Registramos esses fenômenos há décadas. Se fosse realmente uma tecnologia terrestre tão avançada, por que nunca foi tornada pública? E principalmente, como poderia ainda ser secreta? Vivemos em uma época de tensões geopolíticas crescentes, em que o risco de um conflito global é real. No momento, o único verdadeiro fator de dissuasão para uma guerra em larga escala é o armamento nuclear. Mas, se o armamento nuclear é a arma dissuasiva por excelência, por que os estados que possuiriam uma tecnologia tão avançada a ponto de gerar fenômenos OVNI continuam mantendo isso em segredo? Qual seria a arma perfeita para dominar os outros estados? Por que motivo ela não foi utilizada em um contexto atual tão crítico? Essas perguntas colocam em dúvida as narrativas oficiais e abrem cenários que merecem ser aprofundados. Depois de tantos anos, a pergunta fundamental continua a mesma. O que são esses objetos aparentemente guiados por uma inteligência capazes de voar pelos céus, mergulhar nas águas e se aventurar no espaço profundo? Não existe uma resposta simples ou imediata, mas chegou a hora de abandonar qualquer preconceito e encarar seriamente a possibilidade de que se trate de veículos pertencentes a civilizações alienígenas. E por alienígenas, não devemos entender exclusivamente extraterrestres, mas também podem ser manifestações extradimensionais, ou seja, fenômenos ou seres provenientes de uma realidade diferente da nossa. A literatura e os estudos sobre o tema são extensos. Nós continuaremos investigando esses fenômenos e mantendo vocês atualizados com as últimas novidades. Uma coisa, porém, já é certa. Os OVNIs, entendidos como objetos voadores não identificados, existem. Negar essa realidade significa ser deliberadamente cego ou agir de má fé. Deixem nos comentários o que vocês acham e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!